Bom, então vamos testar aqui, fazer um backtest e um estudo sobre um setup para operar Forex. Então a ideia é a gente fazer day trade, então a gente vai operar no tempo gráfico de 15 minutos. E a primeira coisa é fazer a seleção dos pares de moeda que a gente vai operar. Então, veja bem, o que é a ideia? A ideia é a gente pegar pares de moeda que estejam com a média de 100, que é essa azul ascendente, e a média de 50 acompanhando essa tendência, né? Então o filtro principal é a média de 100. A média de 100 está inclinada para cima, então a gente vai operar esse ativo, isso no tempo gráfico de 15 minutos. E aí, se a gente reparar aqui se a gente afastar o gráfico, a gente vai ver que esse ativo aqui, ele fez uma pernada de baixa e está fazendo as correções, ó. Topo maiores que os anteriores, os fundos mais altos que os anteriores, aqui ó, fundo, fundo. Então a gente percebe que esse ativo aqui ele está numa tendência de alta. Então a ideia é a gente fazer a primeira coisa, esse filtro. Então, por exemplo, hoje, na sexta-feira 21 de julho, aqui a gente tem esse ativo, GBP-JPY trabalhando em alta. A gente tem o Euro-JPY trabalhando em alta. Tem o USD-JPY, dólar e ien trabalhando em alta. Vamos ver como é que está o Euro-USD. Aqui o Euro-USD num cenário de baixa. O NZD-USD, dólar neozelandês e o dólar americano também trabalhando no cenário de baixa. Então a primeira coisa é filtrar esses ativos. Como que vai ser o nosso ponto de entrada? Nosso ponto de entrada vai ser aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na própria XTB. Vamos pegar, por exemplo, o NZD-USD. A gente tem as duas médias trabalhando em baixa, então a gente vai aguardar. O nosso gatilho de entrada é quando um candle ele fechar com o IFR, como esse que a gente vai trabalhar na venda, né? No primeiro candle que fechar acima da região do IFR de 2 períodos, a gente vai vender no fechamento desse candle, né? E ele tem que ter, obrigatoriamente, para a gente validar essa entrada, tem que ter obrigatoriamente duas situações. Ou eles têm que estar dentro aqui dessa região, ou seja, acima da média de 50 e abaixo da média de 100. Então a entrada só é validada se, primeira condição, nós vamos vender. O IFR tem que fechar acima da região de 90 aqui. Ele tem que fechar acima das 50 e abaixo da de 100. E a média de 50 tem que estar abaixo da de 100, óbvio, né? Ou então ele tem que estar numa região de 38, de 50 ou a de 61 de Fibo. Depois nós vamos pegar um outro exemplo aqui para ver. Nesse caso aqui, ó, ele veio fechar dentro, ele veio dar esse sinal que, ó, esse que andou aqui, ele ainda não fechou dentro. Esse aqui, ó, ele já fechou acima da região do IFR. A gente ia entrar aqui. Vamos considerar o stop, o lote mínimo do Forex, que é 0,01. Então a gente vai entrar com $1 de stop financeiro e 2 de alvo. Então aqui nesse caso, aqui ele chegou a dar 84 centavos de stop e pagou 4. Então esse aqui ele deu uma entrada válida, né? Ele pagou. Vamos ver outro cenário aqui, ó. Ver se a gente tem algumas situações que ele vai a gente ver na questão da Fibonacci. Olha só, então a gente tem aqui esse pequeno movimento de baixa. Vamos colocar a Fibo aqui. Essa Fibo está escura, deixa eu colocar uma corzinha mais intensa nela. Então veja bem, o preço fez essa movimentação. Então quando ele fechar acima da 38, no mínimo acima da 38, e o IFR da condição, a gente entra. Então a entrada foi aqui no fechamento desse candle. Olha só, ele chegou a dar 32, chegou a pagar 1,4.
o alvo era 2, né? Então nesse caso aqui a gente está considerando um day trade, provavelmente aqui teríamos saído no break-even. Depois ele veio dar uma outra entrada aqui. Então essa entrada aqui também, olha só, o IFR validando, e a gente está considerando esse mesmo movimento aqui, essa mesma Fibonacci. Ele deu essa condição aqui, ó, acima da região de 38 e abaixo da de 78. Então ele deu essa entrada aqui, a gente entraria de novo aqui e esse aqui pagou. Então essa que é a visão, certo? Então hoje a gente teve, por exemplo, nós estamos aqui no NZD-USD, né? Vamos pegar o USD-JPY para ver se a gente teve entrada hoje. Olha que interessante, ó. NZD-JPY. Então se eu chego no gráfico às 7 horas da manhã, eu cheguei aqui nesse cenário. Ele estava consolidado aqui. Então a gente vai esperar. A gente já chega no gráfico e marca a Fibo desse topo até lá em cima. Então ele tem que dar, no caso, como a gente vai comprar, ele tem que dar uma entrada abaixo da região de 38. Se a gente perceber aqui, IFR, vou marcar só a região de compra dele aqui. O IFR aqui, ele deu condição nesses dois candles, ó. Esse candle fechou abaixo do IFR e esse aqui também. Só que é uma entrada inválida porque ela não chegou a violar essa região de 32. Poderia até, se a pessoa fosse mais arrojada, poderia até colocar uma entrada aqui, mas enfim, não foi uma entrada válida dentro do setup, sistema operacional. Vamos pegar um outro ativo que hoje também deu cenário, o USD CAD. Olha só, mesmo raciocínio. O USD CAD ele ficou lateralizado, ele está lateralizado nessa região, né? Então olha só, a gente tem a região, vamos traçar fio do último topo para o último fundo. Então a gente tem essa região de Fibonacci, a média de 100 levemente inclinada para cima. Então assim, é uma tendência de alta. Vou afastar o gráfico aqui. A gente teve essa pernada, então vou até corrigir a fibra aqui. A média de 100 começou a ficar levemente inclinada para cima. Eu cheguei no gráfico 7 horas da manhã. E 7 horas da manhã nesse gráfico foi a partir daqui, ó. Cheguei aqui, 7 horas da manhã. Então o que eu estou vendo é esse cenário aqui, ó. Cheguei no gráfico às 7 horas da manhã. Estou vendo esse cenário do que aconteceu. Deixa eu ver se foi 7 horas da manhã. Aqui, ó. Isso, cheguei no gráfico aqui, ó, nesse ponto. Tá acontecendo isso aqui. Isso aqui é o que eu vi. Eu vi a movimentação toda para trás. Aqui, ó. Eu vi que aconteceu isso daqui. Então tracei essa fibo, a média subindo. Então vamos aguardar o próximo candle de 15 minutos que fechar abaixo da região de 10 de IFR de 2 períodos. Olha só. Esse candle fechou abaixo da região de 10. A gente vai entrar no fechamento desse candle. Entrou no fechamento com stop de $1. Esse aqui pagou 5. Pagou 5 para 1. A gente teria saído com 2, né? Teria saído aqui em cima. 2 para 1. Outro ativo que deu um cenário hoje. AUD USD. AUD USD. Olha aqui, ó, a gente está com o mercado de baixa do AUD USD. Então às 7 horas da manhã de hoje, 7 horas da manhã, a gente chegou aqui, o gráfico estava nesse cenário. Então nesse cenário o que a gente tem? A gente tem essa configuração. A gente vai marcar uma fibra. A gente está marcando uma fibra aqui. Deixa eu só conferir, ver se foi 7 horas mesmo. Estão 9, a gente chegou 7 horas aqui, ó. A gente chegou nesse ponto aqui, ó. Aqui que foi 7 horas. Então nesse cenário aqui desse ativo de hoje, o preço foi embora e não deu sinal de entrada, né? O ativo geral ele está numa condição de venda, mas não deu oportunidade para a gente entrar dentro do cenário, né? GBP USD, vamos ver se teve alguma coisa.
GBP/USD, claramente o cenário de baixa. Vamos marcar uma FIBO aqui, uma FIBO numa região DFR 90, nós vamos vender. Beleza. Então a gente aqui já está com o viés de baixa para vender, né? Então a gente chegou no gráfico às 7 horas da manhã. Se eu chego aqui no gráfico às 7 da manhã, 7 da manhã eu estou vendo isso daqui, ó. Esse candle aqui. Olha só, então eu estou vendo esse cenário. Então desse cenário, o que a gente considera? Como esse fundo aqui ele não rompeu esse fundo anterior, então a gente considera essa tendência aqui que está prevalendo, né? Esse movimento, na verdade, aqui que está prevalecendo, cara. Esse movimento. Se a gente tiver um candle fechando aqui acima do 38, a gente vai vender. Que não aconteceu. Aí agora, olha só. Agora então a gente tem uma nova tendência, né? Ele fechou, rompeu esse fundo, a gente vai mudar a FIBO de lugar. Vamos pegar aqui e jogar ela para esse fundo. Se eu tiver um candle fechando acima da 38, a gente vai vender, e o IFR estiver dando condições, a gente vai vender. Então no caso, nessa situação a gente iria vender aqui, ó, nesse ponto, stop de 1 e alvo de 2. Chegou a pagar 1.9, 1.87. Seria praticamente um break-even se a gente não tivesse saído. E ele voltou da outra entrada aqui, ó. Ele tirou no break-even e logo deu outra entrada aqui, ó. Então seria uma entrada que estaria no trade ainda até agora. Vamos analisar outro ativo. Euro NZD, por exemplo. Euro NZD, cenário de alta, né? Então olha como que a gente está nesse ativo aqui. A gente está com topos e fundos ascendentes, a gente está em alta. Então às 7 horas da manhã aconteceu aqui. Eu cheguei no gráfico nesse momento aqui, ó. Então quando eu cheguei no gráfico estava acontecendo isso daqui. Isso daqui a gente está vendo que a gente está no cenário de alta, né? A média de 100 levemente inclinado para cima, então vou procurar comprar aqui. Então marquei a região do IFR. Então quando o candle fechar aqui abaixo dessa região a gente vende, a gente compra na verdade, o que não aconteceu. Então nesse ativo aqui não deu oportunidade de entrada hoje. Fazer mais um último exemplo aqui. AUD/CAD, dólar canadense e dólar australiano. Veja bem, então a gente tem um cenário aqui de baixa, não tem dúvida. Então 7 horas da manhã aconteceu. Aí esse ativo aqui é o dólar canadense e dólar australiano, né? Então costuma na parte da madrugada dar umas boas operações também. Então aqui, ó, eu cheguei no gráfico aqui às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã foi isso daqui, ó. Vamos ver se vamos conferir. 7 horas da manhã na verdade foi aqui, ó. Cheguei aqui no mercado esse horário aqui. Cheguei no mercado aqui. Então o que a gente está vendo aqui? Esse aqui nós vamos procurar venda. Vendi aqui na região de quando o candle fecha acima da região de 90. Eu tenho essa FIBO. Tem essa FIBO aqui que a gente vai ver qual é que é. Vamos aguardar um candle fechar acima. Olha só, a gente teve esse candle aqui. Deixa eu aproximar aqui. Olha só. Esse candle aqui nem chegou a fechar. E a tendência foi muito forte, ele foi embora. Aqui, ó. Então esse aqui também sem operações hoje. Vou fazer mais uma, né? Não estou fazendo mais nada. Então
Vamos ver aqui o que a gente tem. Vamos ver se o Euro CHF deu alguma coisa. Aqui, ó. Euro CHF, vamos desaproximar o gráfico aqui. A gente tem essa região de lateralização, mas o que a gente está querendo é day trade, né? Então a gente vai procurar a venda aqui, ó. A gente está vendo que o cenário, o gráfico no tempo gráfico menor está fazendo esse movimento. Então aqui, ó, topo, fundo, fundo. Então eu estou configurando aqui armar um pivôzinho de baixo, a gente vai tentar encontrar alguma coisa nele. 7 horas da manhã, o que a gente está vendo 7 horas da manhã? 7 horas da manhã a gente está vendo esse cenário aqui, estava acontecendo isso aqui às 7 horas da manhã. E isso aqui acontecendo, o que a gente está vendo? Média de 100 inclinada para cima. Então a média de 100 é o nosso pilar principal. Então a gente a princípio iria buscar uma compra. Mas vocês lembram que no começo do vídeo a gente tinha dois filtros, a média de 100 e a média de 50. Para eu buscar compra nesse ativo, a média de 50 tem que estar acima da de 100. Então aqui a gente não tem nenhum cenário possível aqui. A partir de agora, desse ponto, que a média de 100 ela virou para baixo, está dando condições de venda. A média de 50 já deu condição de venda e a de 100 também. Então a gente vai ter que guardar um preço, chegar aqui ficar nessa zona, ou então achar alguma coisa aqui com Fibonacci, uma retração de Fibo. Vou pegar aqui, por exemplo. Então se a gente tiver um candle fechando acima de 90 e acima dessa região, que vai dar uma resistênciazinha, a gente tenta fazer o trade. Então vamos fazer mais uma última experiência aqui. O SDCAD, que é um par de moeda bem chato para operar. O SDCAD, o que a gente está vendo aqui? 7 horas da manhã. A gente está vendo que o ativo aqui ele é sempre bagunçado, o SDCAD. Aqui, ó, fazendo uma tendência de baixa, aqui ele já começa a romper e revertendo a tendência, a micro tendência. Então a gente quer a partir das 7 horas da manhã. E 7 horas da manhã, o que a gente está tendo aqui? Ó? 7 horas da manhã a gente está tendo esse cenário aqui. Ó. 7 horas da manhã. Então, esse aqui é o cenário que a gente está vendo 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, o que está acontecendo? Média de 100 já inclinada para cima, mostrando uma tendência de alta. A média de 50 acima da média de 100. Então a gente vai procurar a princípio, né, compra. A gente tem esse fundo que a gente pode considerar e a gente tem esse outro fundo. Se o preço ele fechar abaixo desse fundo prévio, aí já é uma entrada muito arriscada, que sinaliza a quebra desse movimento de alta. Então a gente vamos ver como é que vai estar a situação. Vou marcar aqui a região. A princípio a gente está olhando com viés de compra. Então vamos comprar aqui na região de 10. Beleza. Olha só. Fechou. Aí que o filho chora, a mãe não vê, ó. Mega de um candle. A média de 100 tá falando assim, filho, entra nessa operação. A média de 50 também. Tá aqui numa região com suporte do dia. Da manhã, na verdade. E esse suporte aqui, olha para você ver, ele foi um suporte testado aqui. Depois ele rompeu, testou aqui no pullback. Então é uma regiãozinha interessante. Então aqui era para comprar. Então comprou. Trade lindo. Muito bom. É isso aí.